A neve começava a cair em flocos finos sobre as ruas iluminadas de Chicago. Os carros passavam com faróis baixos, refletindo nas poças congeladas da Michigan Avenue, onde as vitrines de Natal já anunciavam dezembro com exagero de luzes e promessas. Noah Sullivan, 33 anos, era um paramédico acostumado com sirenes, cortes profundos e corações disparando mais por pânico do que por amor. Tinha os ombros largos de quem carrega mais do que deveria e os olhos de quem vê o mundo por dentro das emergências. Lia Torres, 31, trabalhava como coordenadora editorial numa revista digital local. Ela escrevia sobre tudo, menos sobre o que sentia. Organizada, prática e cheia de listas, vivia colada ao celular, e-mails, planilhas, mas mesmo assim, nunca esquecia de perguntar: "Me liga quando chegar?" Era uma frase que dizia desde o início do namoro, quando ambos ainda tentavam esconder o medo de se apegarem de verdade. E mesmo 2 anos depois, morando juntos num pequeno apartamento em Logan Square, ela continuava dizendo: "Sempre." Naquela noite de sexta-feira, eles decidiram quebrar a rotina. Saíram cedo do trabalho, desligaram as notificações e foram até a Giordano's, uma pizzaria tradicional onde a deep dish parecia mais uma declaração de amor do que um prato. "Essa pizza dá para sustentar um casamento inteiro", brincou Noah, com a boca cheia. "Eu sustentaria um relacionamento só pela crosta recheada", respondeu Lia, rindo. Os dois estavam bem. Riam, trocavam olhares longos. E apesar do frio cortante lá fora, aquele restaurante estava morno, vivo. Era um refúgio do mundo que rodava apressado demais lá fora. Na volta para casa, Noah deixou na porta do prédio e foi estacionar o carro a 2 quadras dali. A cidade estava escura e a neve engrossava. "Me liga quando chegar", disse ela, antes de fechar a porta. "É sério isso ainda? Eu tô a 5 minutos da porta." "Eu sei. Me liga quando chegar." Noah rolou os olhos, mas sorriu. Fez um gesto de tá bom e seguiu com o carro. 5 minutos depois, nada. 10 minutos, nenhuma ligação. Ela esperou. 15 minutos. 20. Ela ligou. Chamou. Nada. Ligou de novo. O telefone dele estava desligado. Meia hora depois, Lia já estava com o casaco em cima do pijama e as mãos trêmulas. Foi quando o celular vibrou. Era do celular de Noah, mas a voz do outro lado não era dele. "Senhora, aqui é do Hospital St. Mary's. Precisamos que venha até aqui imediatamente." Noah havia sofrido um acidente a 2 quadras de casa. Um motorista bêbado atingira em cheio enquanto ele atravessava a rua. Estava inconsciente. Documentos espalhados pela calçada, o celular jogado no chão. Um paramédico o reconheceu. Ironia. Ele, que salvava vidas todos os dias, agora dependia da sorte e do tempo. Lia correu até o hospital, sem saber o que esperar. A cena de chegada ao pronto-socorro, os corredores brancos, os ruídos metálicos, tudo parecia irreal. Mas havia uma frase que martelava em sua cabeça: "Me liga quando chegar." E ele não ligou. 3 horas de cirurgia. Foi o tempo que Lia passou sentada em uma cadeira dura na sala de espera do St. Mary's Hospital, abraçada ao próprio corpo, como se pudesse impedir que ele também se partisse. O rosto ainda sujo de neve derretida, as mãos sem força. Um médico finalmente surgiu, com a expressão cansada e palavras precisas. "Ele vai sobreviver." Mas o trauma foi severo. Fratura na coluna, múltiplas lesões internas. "Teremos que esperar para saber o nível de recuperação." Lia assentiu. Não chorou. Ainda não. O choque era anestésico. Noah ficou internado por semanas. No início, mal abria os olhos. Estava sedado, com tubos, monitores e máquinas que faziam o trabalho de um corpo que lutava para não se apagar. Lia estava sempre lá, com livros que ele nunca lia, música que ele não ouvia e palavras que ela esperava que ele escutasse. "O mundo lá fora continua ridículo", ela disse num dos dias, "mas te juro que se você acordar, nunca mais vou te mandar mensagem mandando ligar. Vou dizer só vem para casa." Um leve movimento dos dedos, quase imperceptível. "Você ouviu isso?" Mas ele não respondeu. Com o tempo, Noah acordou. E acordar não foi como nos filmes. Não foi mágico nem cheio de lágrimas. Foi lento, confuso, doloroso.
Ele não se lembrava do impacto, nem do trajeto, nem do momento que Lia disse me liga quando chegar. Mas lembrava dela. E isso foi o suficiente para começar. Eu voltei? Ele perguntou, ainda entubado. Voltou, mas meio torto. Então vai ter que ficar. Ela respondeu, aliviada. Nos dias que se seguiram, Noah teve que encarar uma verdade difícil. Perderá parte da mobilidade. Os médicos eram realistas. Ele poderia voltar a andar com fisioterapia intensa, mas nada era garantido. Por que você ainda está aqui? Ele perguntou uma noite. Por que você não ligou quando chegou? Lia entrou num novo modo, rotina hospitalar. Chegava cedo, trazia café, conversava com os enfermeiros, lia para Noah e, todos os dias, escrevia bilhetes curtos com frases engraçadas ou delicadas, que colava na parede do quarto. Seu cabelo está horroroso, mas estou aqui. Hoje nevou. A cidade está um caos, igual a sua barba. Sim, você ronca. Mas em silêncio, ela também estava despedaçada. A tensão aumentava. Noah começou a se fechar. Tinha raiva do próprio corpo, da dependência. Se irritava por precisar de ajuda para tudo, até mesmo para trocar de roupa. Lia sentia o afastamento. Você não precisa ficar, ele dizia, seco. E você não precisa empurrar. Eu tô te prendendo a algo que não existe mais. Você pode voltar para sua vida. Ela o encarava por longos segundos. Minha vida está aqui, com você. Mesmo que você se torne um velho ranzinza com rodas. Noah não reagia. Mas à noite, quando ela ia embora, ele esperava a porta fechar e olhava o celular na mesa. Nenhuma notificação. Nenhuma mensagem. Ele queria ver me liga quando chegar. Mas agora, ela estava ali, e ele era o ausente. Enquanto isso, a cidade vivia. Chicago seguia seu ritmo cruel de buzinas, trens elevados e cafés apressados. Os amigos sumiram aos poucos. Familiares visitavam, mas logo se afastavam. Só Lia permanecia. Mesmo quando Noah gritava, chorava, se recusava a comer ou a tentar. Ela ficava. Por quê? No fundo, sabia que ele não estava com raiva dela. Estava com raiva da ausência, da liberdade que perdeu, do corpo que não obedecia mais, do medo de ser um peso. Não, um dia, ela parou de ir. Foram 2 dias de ausência. O quarto estava vazio. Nenhum bilhete novo, nenhuma piada colada na parede. Noah se sentiu invadido por um silêncio estranho. Ligou para o celular dela. Chamou até cair na caixa postal. 1, 2, 3 vezes. No quarto do hospital, ele encarava a tela do celular como quem encara um espelho. Agora era ele quem queria ouvir. Me liga quando chegar. Na tarde do 3º dia, ela entrou no quarto com uma caixa de papelão e um sorriso torto. Você achou que eu desisti, né? Pensei que eu fui buscar seu violão e uns tacos de pizza congelados da Giordano's. Ela abriu a caixa. Estavam lá 2 pedaços da famosa pizza de Chicago, embrulhados como tesouros sagrados. Você quer que eu te alimente? Só se eu puder mastigar, respondeu ele, finalmente rindo. A conexão estava de volta, não por causa do sabor da pizza, mas porque, naquele gesto simples, ela disse que sempre dissera: eu tô aqui, mesmo quando você acha que ninguém está. Chicago amanhecia com o céu cinza, como de costume. Mas naquele dia, um raio de sol atravessou a janela do quarto 215 do St. Mary's Hospital, batendo diretamente no rosto de Noah. Tá com cara de que vai levantar da cama e correr uma maratona, disse Lia, entrando com 2 canecas de café. Acho que prefiro a maratona da pizza. Bem menos esforço físico. Eles riram. Mas naquela manhã, havia algo diferente em Noah. O tom da pele, os olhos vivos, a vontade de tentar. Me ajuda a sentar? Pediu ele, pela primeira vez sem resistência. Ela fez questão de não sorrir demais. Apenas ajudou. Ajustou os travesseiros, ajeitou o cobertor e observou em silêncio enquanto ele respirava fundo, com esforço, movia o corpo, sozinho, até sentar-se ereto. Não é muito, mas é um começo, disse ele. Para mim, parece que você acabou de escalar o Everest, respondeu Lia, emocionada. A partir dali, algo mudou.
As sessões de fisioterapia deixaram de ser obrigações. Noah passou a participar ativamente, se concentrando. Os enfermeiros notaram. Os médicos elogiaram. E então, 2 semanas depois, veio o exame mais esperado, a ressonância que indicaria as reais condições da medula. Senhor Sullivan, disse o médico, segurando os exames, há boas notícias. Não será fácil, mas você tem chances reais de voltar a andar. O mundo pareceu parar. Lia segurou a mão dele. Noah fechou os olhos. Engoliu seco. Isso quer dizer que, com muito esforço, paciência e fisioterapia, você pode se recuperar quase completamente. Silêncio. E então, lágrimas. Não só de alívio, mas de medo também. O medo de tentar e fracassar. Mas o verdadeiro ponto de virada ainda estava por vir. Na semana seguinte, enquanto Noah tentava dar os primeiros passos entre barras paralelas na fisioterapia, um jovem rapaz de moletom cinza se aproximou de Lia na sala de espera. Você é a namorada do cara que foi atropelado ali perto da West Fullerton? Ela assentiu, surpresa. Eu sou o irmão do cara que dirigia aquele carro, o que causou o acidente. Lia sentiu o sangue sumir do rosto. Ele quer falar com você. Com ele. Com os dois, se for possível. Ele está em reabilitação também. Não fugiu. Está cumprindo a pena alternativa. Mas ele carrega isso. Lia ficou em silêncio. Eu só achei que vocês deviam saber. Naquela noite, no quarto do hospital, ela contou tudo a Noah. Ele ficou mudo por muito tempo. O silêncio pesava. O irmão dele veio falar com você? Ele perguntou. Finalmente. Sim. E quer falar com a gente. E você acha que eu devo ouvir? Ela respirou fundo. Eu não sei. Mas talvez esse cara esteja tentando consertar alguma coisa. Ele pode me devolver o que eu perdi? Talvez não. Mas e se ele também tiver perdido algo? E se ele também quiser andar de novo? Noah olhou para a janela. Lá fora, a neve recomeçava. Eu preciso pensar. Dias se passaram. Noah seguia evoluindo. Já conseguia, com ajuda, caminhar pequenos trechos. Lia o acompanhava em tudo, da fisioterapia aos silêncios. Então, num fim de tarde, ele disse, marca com ele. Quero ouvir. O encontro aconteceu no próprio hospital, numa sala reservada. Do outro lado da mesa, um rapaz de 20 e poucos anos, com o rosto marcado por remorso, esperava nervoso. Eu sou Caleb, disse, com a voz trêmula. Eu tava bêbado. Tava puto com meu pai. Tava correndo. E estraguei sua vida. Eu sei disso. Noah permaneceu em silêncio. Eu não tenho desculpa. Só carrego isso desde aquele dia. E precisava dizer que eu lembro do grito. Eu vi você caído. Eu fugi no impacto, mas parei 2 quadras depois. Não tive coragem de voltar. Só consegui ligar para a polícia e me entregar. Lia observava em silêncio. O ambiente era denso, mas honesto. Você quebrou minha coluna. Me deixou quase paralisado. E ainda assim, Noah disse, olhando diretamente para ele, eu não odeio você. Caleb chorou. Sinceramente, eu só queria ouvir isso. Ou nem isso. Só estar aqui. Obrigado. Noah assentiu. Me liga quando chegar, disse, como quem oferece perdão em forma de frase. Caleb riu, em meio às lágrimas. Pode deixar. Naquela noite, de volta ao quarto, Noah olhou para Lia. Você me trouxe de volta. Não fui eu. Foi você. Eu só fiquei aqui. Ele estendeu a mão. Então fica mais um pouco. Ela se aproximou. O beijo foi simples, quieto, como um ponto final calmo depois de tantas vírgulas incertas. 38 passos. Esse era o número exato que Noah conseguia dar, com o auxílio de uma bengala, ao redor da ala de reabilitação no St. Mary's Hospital. Ele contava em silêncio, como quem coleciona pequenas vitórias. 38, disse, ofegante, parando diante de Lia. Quer apostar que semana que vem serão 50? Ela respondeu, segurando a água gelada com o nome dele escrito no copo. Não aposto contra minha fisioterapeuta preferida, mesmo que você não ganhe salário. Eles riram. E foi diferente. Riram com alívio. Pela primeira vez, sem um nó no peito.
A relação deles também passava por reabilitação. Nos primeiros dias pós-acidente, o amor entre os dois havia sido um fio que sustentava, mas também pesava. Lia carregava o medo de se anular, de esquecer de si para cuidar dele, e Noah sentia culpa por tudo que ela abriu mão. Agora, estavam reconstruindo do jeito certo, com verdade. Certa tarde, enquanto organizavam as roupas para o dia da alta, Noah a chamou. Você ainda sente falta da sua vida antiga? Lia o encarou, surpresa. Não. Sinto falta de escrever crônicas mais longas, de fazer planos sem medo, mas da vida antiga, não. Mesmo com esse caos todo, o caos me trouxe você de volta. Ele segurou a mão dela. Sério, eu nunca fui embora, mas agora está voltando inteiro. O dia da alta chegou. O hospital ficou para trás como uma memória enevoada. O táxi que os levou até o apartamento em Logan Square parecia um foguete em câmera lenta. Cada esquina da cidade lembrava algo. O mercado, a pizzaria, o cruzamento do acidente. Lia abriu a porta do apartamento. Estava tudo limpo, arrumado, silencioso. Quase como antes. Quase. Noah olhou ao redor. Como é que a gente volta para uma vida que ficou em pausa? A gente não volta. A gente começa outra. Nas semanas seguintes, Noah enfrentou as dores da adaptação. Novos movimentos, exercícios em casa, limitação física, consultas médicas. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava em algo além da dor. Comprou um caderno e começou a escrever. Relatos, pensamentos, fragmentos de memórias do hospital. Lia incentivava. Isso pode virar um livro, sabia? Um livro de quê? De como quebrar a coluna em 3 lugares. De como levantar mesmo quando tudo quebra. Noah também reencontrou sua antiga equipe de paramédicos. Foi recebido com abraços, brincadeiras e respeito. A gente achou que nunca mais ia ver esse rosto feio, disse Marcos, seu antigo parceiro de ambulância. Eu não volto ainda, mas volto um dia. Só, talvez em outra função. Instrutor? Talvez. Quero ajudar, mas de outro jeito. Marcos assentiu. Havia força naquele homem. Uma força mais silenciosa, mas mais sólida. Lia, por sua vez, reencontrou sua escrita. Começou a redigir uma coluna quinzenal sobre vínculos humanos, usando o pseudônimo. Contava histórias de amor, dor, sobrevivência, fé. Em uma delas, falava sobre um homem que não ligou quando chegou, mas que voltou mesmo assim. Você me expôs para Chicago inteira, brincou Noah, lendo o texto. Ninguém sabe que é você. Ah, claro, um cara que quase morreu, numa noite de pizzas. Super discreto, mas ele estava orgulhoso. Um dia, caminhando pelo lago Michigan, Noah parou e olhou o horizonte. Sabe o que mais me dói? O quê? Pensar que por um tempo eu quase pedi para você ir embora. Eu achava que te libertar era te afastar. Lia olhou para ele com ternura. E eu fiquei. Porque libertar alguém, às vezes, é deixar que ela fique quando quer. Eles se abraçaram. Ali, no frio cortante de Chicago, com o vento fazendo redemoinhos em volta deles, ficou claro, eles estavam livres. E estavam juntos. Naquela noite, de volta ao apartamento, Noah disse, você ainda vai dizer me liga quando chegar. Lia sorriu, sem hesitar. Sempre, mesmo que você esteja no quarto ao lado. Noah riu. Pegou o celular e digitou uma mensagem curta. Celular, cheguei. Lia olhou a notificação, piscando na tela, e respondeu com o coração leve. Celular, eu sei. Eu estava aqui o tempo todo. Me liga quando chegar. A frase virou piada interna. Parte de um código secreto entre eles. Estava escrita no mural da cozinha, no espelho do banheiro, na tela inicial do celular de Lia. Às vezes ela dizia em voz alta, às vezes sussurrava antes de sair para o trabalho. E Noah, mesmo quando ainda não andava, sempre respondia, eu vou. Prometo. Noah já andava sem bengala. Lento, mas com firmeza. Os médicos ficaram surpresos com a recuperação. O fisioterapeuta dizia que era um caso em 1000. Mas ele sabia que aquilo era menos milagre e mais vontade de voltar. Não só por ele, por ela. E por tudo que ainda queria viver. Então veio a proposta.
Marcos ligou do quartel de resgate. Tem uma vaga para instrutor de campo. É administrativa, sem riscos. Só que exige estar lá. Tempo integral. Lá onde? Springfield. 3 horas daqui. Noah ficou em silêncio. Pode ser temporário. 1 ano. Mas é uma oportunidade real. Noah desligou com o coração dividido. Quando contou a Lia, ela apenas perguntou: "E o que você quer?" Ele respirou fundo. "Eu quero recomeçar. Quero me provar. Mostrar que posso ensinar. Que tudo isso serviu para algo." Ela sentiu. "Então vai. E você?" "Eu fico. Por enquanto. Tenho meu trabalho, minha escrita, minha coluna. Mas a gente se vira." Noah sentiu um nó na garganta. "Não sei se consigo ir sem você." "Você conseguiu levantar de uma cama sem sentir as pernas." "Você consegue. Mas tem que prometer uma coisa." Ele já sabia. "Me ligar quando chegar." Na manhã da partida, a cidade amanhecia em tons dourados. O céu de Chicago parecia dar sua bênção silenciosa ao recomeço. Noah carregava uma mochila nas costas, os cabelos curtos, a barba feita. Pela primeira vez, parecia inteiro. "Vai sentir falta das pizzas?" Lia perguntou, tentando sorrir. "Vou sentir falta de você me obrigando a pedir saladas junto." Eles estavam no saguão da Union Station. O trem sairia em 15 minutos. "Eu te espero," ela disse. "Eu volto. E se não der, então a gente se encontra no meio do caminho." Ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Eu te amo." "Eu também." E então, como um eco da noite do acidente, ela repetiu: "Me liga quando chegar." Ele entrou no trem. Olhou pela janela. Ela acenava, firme, mas os olhos brilhavam com lágrimas contidas. 2 horas depois, o trem parou no meio do trajeto. Um problema técnico. Todos os passageiros foram obrigados a descer e aguardar ônibus que os levariam até o destino final. Noah, agora acostumado com surpresas do caminho, apenas riu. Sentou-se no banco da rodoviária improvisada e pegou o celular. Mensagem para Lia. "Celular vai atrasar um pouco, mas estou bem. Ligo quando chegar." Ela respondeu em segundos. "Celular não importa a hora. Só quero ouvir sua voz." Mas naquela pausa forçada, algo inesperado aconteceu. Uma mulher mais velha, sentada ao lado dele, derrubou sua bolsa no chão. Noah ajudou a pegar os itens. Ela olhou, surpresa. "Você é aquele rapaz do artigo. O que foi atropelado. O que reaprendeu a andar. Como sabe disso?" "Sua namorada escreve. Com outro nome, mas eu reconheci a história. Ela escreve como quem ama muito." Noah sorriu, tocado. "Eu acho que ela ama." "Sim." "Então não atrase muito ligação." O amor, às vezes só precisa ouvir a voz da gente para continuar forte. Mas naquela pausa forçada, algo inesperado aconteceu. Uma mulher mais velha, sentada ao lado dele, derrubou sua bolsa no chão. Noah ajudou a pegar os itens. Ela olhou, surpresa. "Você é aquele rapaz do artigo. O que foi atropelado. O que reaprendeu a andar. Como sabe disso?" "Sua namorada escreve. Com outro nome, mas eu reconheci a história. Ela escreve como quem ama muito." Noah sorriu, tocado. "Eu acho que ela ama." "Sim." Então não atrase muito ligação. O amor, às vezes só precisa ouvir a voz da gente para continuar forte. Horas depois, já instalado em Springfield, Noah ligou. O telefone tocou 3 vezes. Ela atendeu sem dizer alô. "Eu cheguei. Eu sabia. Tá tudo bem por aí?" "Agora tá." Silêncio dos bons, daqueles que não precisam ser preenchidos. "Sabe," ele disse, "eu acho que a gente nunca mais vai precisar dizer me liga quando chegar." "Por quê?" "Porque agora a gente sabe. Vai chegar. Um no outro. Sempre." 1 ano se passou. As estações mudaram em Chicago e em Springfield. As folhas caíram, a neve voltou e o sol finalmente reapareceu. Como quem avisa que o tempo passou. Sim, mas que nem tudo precisa ser deixado para trás. Noah agora era instrutor oficial do Corpo de Emergência de Springfield. Usava crachá, colete e uma prancheta onde anotava tudo com precisão quase exagerada.
Você age como se estivesse treinando heróis, dizia um dos novatos. Estou. Só que eles ainda não sabem. Lia manteve sua rotina em Chicago. A coluna dela, publicada sob o pseudônimo LT, se tornará um fenômeno digital. Os leitores esperavam ansiosamente pelas crônicas quinzenais que falavam de encontros silenciosos, mensagens não respondidas, cafés frios e pessoas que se transformam quando insistem em ficar. Em uma edição especial, escreveu: Ainda me emociono com quem diz, me liga quando chegar. Porque tem gente que se despede como quem não pretende voltar. Mas tem gente que diz isso como quem promete: eu quero te ver de novo, mesmo que seja só para saber que você chegou bem. O texto viralizou, mas o que ninguém sabia era que, naquele mesmo dia, Lia comprava uma passagem de trem para Springfield. Ela chegou sem avisar. Desceu na estação central, com a mochila nos ombros e o coração batendo rápido. Era primavera e o ar cheirava a recomeço. Noah tinha comentado, dias antes, que daria uma palestra para novos recrutas no auditório da base. Ela foi até lá. O auditório estava cheio. Noah, em pé no centro do palco, falava com naturalidade. Não sabia que ela estava ali. Falava sobre trauma, sobre superação, sobre esperança. E, às vezes, a gente não volta a ser quem era. E tudo bem. Porque, às vezes, a melhor coisa que pode acontecer é virar outra pessoa. Melhor, mais forte, mais consciente. Uma mão se levantou. E o que você perdeu no caminho? Noah pensou. Depois, respondeu. Eu perdi o medo de depender. O medo de amar sem saber o que vem depois. Outra mão se levantou. E como a gente sabe que está pronto para continuar? Ele sorriu. Quando você entende que ninguém chega sozinho. Sempre tem alguém do outro lado da linha dizendo, me liga quando chegar. Nesse momento, ele olhou para a plateia e a viu. Lia, em pé no fundo do auditório, com o mesmo sorriso de sempre e os olhos marejados. Ele parou de falar. Desceu do palco. Caminhou até ela. Você chegou? Perguntou ele, com a voz embargada. Cheguei. E vai ficar? Por um tempo. Ou por muito tempo. Só se você quiser me ligar sempre. Ele riu. Nunca mais vou desligar. Meses depois, eles moravam juntos em Springfield, num apartamento simples com uma varanda que dava para uma pracinha. Noah escrevia com frequência. Agora ele também era cronista de uma coluna chamada No Tempo Certo. Lia publicava menos. Escrevia mais para ela, para ele, e para um futuro que não precisava ser apressado. Certa noite, sentados no sofá, ela mostrou um teste de gravidez com 2 risquinhos. Sério? Ele perguntou, boquiaberto. Muito. Ele se emocionou. Eu nem sei o que dizer. Ela pegou o celular e sorriu. Então, diz quando chegar. E ele disse, todos os dias. Porque o amor deles não era mais sobre presença constante, era sobre constância na intenção. Era sobre aquele tipo de ligação que não depende de sinal. Só de alguém do outro lado esperando você chegar.